Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui de novo falando diretamente dos estudos My Kitchen, minha cozinha, né? E a gente vai continuar com o assunto de coagulação. Na última videoaula a gente viu que a coagulação é a aplicação de corresponde à aplicação de produtos químicos para a gente começar a clarificar a água, né? Então a gente vai tirar principalmente os colóides, que são as substâncias que dispersam a luz, e aí como consequência eu tenho uma turvação do meio, né? Então hoje a gente vai dar prosseguimento nesse assunto, começando a falar de como que a gente ajusta a bomba dosadora. Porque na coagulação eu preciso que a concentração do coagulante seja ideal para o trabalho, nem de menos e nem de mais, né? Uma vez que o excesso de coagulante, além de causar alguns problemas de saúde, né? Porque ele pode ter alumínio, ele pode ter ferro, encarece também a produção, e a falta do coagulante, se for muito menor a concentração, eu não vou ter a quantidade necessária, né? Então a coagulação não vai acontecer de uma maneira eficaz. Então é isso que a gente vai aprender a calcular nessa aula de hoje, joia? Então olha só, como eu já mencionei, né, os coagulantes eles costumam ser comprados de uma forma super concentrada. Então ele vem na forma líquida ou na forma de pó e de uma forma super concentrada, né, para que ele renda bastante. Então eu sempre vou ter que fazer pelo menos uma diluição antes de usar esse produto. Bom, numa ETA tradicional, o coagulante é fabricado diluindo ele em água pura, mas mesmo diluído, eu ainda mantenho um alto valor de concentração dele. Então o que vão acontecer são duas diluições. A primeira na fabricação do produto e a segunda diluição na hora que eu lançar o meu coagulante sobre a calha partial, para que ele se dilua na água e atinja a concentração necessária. Ok? E é isso que eu estou comentando nesse parágrafo aqui, tá? Bom, o mesmo princípio também vai valer para soluções que corrigem o pH, para qualquer solução que tenha que ser aplicada na água e ter o seu valor diluído para que ele alcance uma concentração ideal, tá? É o mesmo princípio de cálculo que a gente usa para as outras substâncias. Para o coagulante é mais comum porque é meio que você tem que fazer isso toda hora, né? Muda o tempo inteiro a concentração do coagulante, né? Os outros produtos costumam variar menos, ok? Então, ó, nesse slide super bem elaborado, super tecnológico que eu fiz, a gente vai começar a ter uma ideia do que acontece dentro de uma ETA, ok? Então, eu pego o meu produto da forma que eu compro ele, a granel, né? Pode ser então um saco desse tamanho, ou pode ser, como eu falei, na forma líquida, em bombonas, enfim, tá? E aqui ele está na forma super concentrada. Eu diluo ele num tanque. Vocês podem ver que esse tanque muito bem desenhado aqui, esse cilindro roxo, né? Então eu vou diluir ele junto com água pura. Então desta forma que ele está super concentrado, ele vai passar a estar concentrado. Então ele ainda vai ter um alto valor de concentração, menor do que o produto a granel, né? Na forma que eu comprei ele, ok? Então aqui nesse ponto eu vou ter uma bomba dosadora. E essa bomba dosadora, ela vai ter uma vazão Q, né? Que é o que vai me interessar, que é o que nós vamos aprender a calcular hoje, essa vazão da bomba dosadora. Então esse produto super concentrado ainda, né? Ele vai ser lançado sobre a calha partial e quando ele cair na calha partial, eu vou conseguir atingir a concentração ideal de trabalho. Como eu falei, vão ser duas diluições. A primeira na fabricação do produto. Então, de super concentrado, eu diminuo um pouco a concentração dele, mas ainda é muito alta. E uma segunda diluição que vai acontecer na calha partial, diminuindo mais ainda a concentração, mas alcançando o valor de trabalho que eu quero para esse dia, para essa finalidade. Lembrando que a concentração ela é calculada, ela é estimada, na verdade, a partir de ensaios de jar test. Então, nos meus anos de trabalho, eu nunca vi uma ETA que tivesse isso tabelado.
né? Em função desta cor e desta turbidez, use tanto de coagulante. Não. Como nós já mencionamos, a água ela tem dezenas de parâmetros físico-químicos que interferem diretamente no funcionamento do meu coagulante. Né? Pode ser simplesmente a temperatura, a presença de detergentes, pode ser a concentração de algum produto químico, de algum tipo de metal. Isso interfere, então eu não consigo estipular tabelando a concentração de coagulante em relação a algum parâmetro. Por isso eu faço um ensaio de jar test e descubro quais são as melhores concentrações de trabalho, ou a melhor no caso, e qual é o melhor pH de trabalho também, ok? Bom, então como eu comentei com vocês, o trabalho numa ETA é muito dinâmico, né? Não tem sentido nenhum eu fabricar um novo coagulante com uma nova concentração toda vez que isso se fizer necessário. Imagina que o dia começa lá, a ETA começa a trabalhar às 6 horas da manhã, né? Então começa com uma qualidade de água boa, uma concentração baixa de coagulante, e aí de repente dá uma chuva muito forte que arrasta muito sedimento para o rio, a água suja, a água fica mais turva. Eu preciso aumentar a concentração do coagulante. Imagina se eu tenho que descartar todo o coagulante que eu já preparei, preparar um novo com uma concentração maior e voltar a usar. Não tem muito sentido, né? Então o que a gente faz? Prepara uma dose muito concentrada. À medida que a qualidade do rio piora, eu aumento a vazão da minha bomba dosadora. Ela vai jogar mais coagulante e a concentração vai aumentar. A qualidade do rio melhorou, eu diminuo a concentração da minha bomba dosadora. Ela vai jogar menos coagulante sobre a calha partial, a concentração vai diminuir de novo na água que está sendo tratada, ok? Então, durante o dia essa necessidade pode variar, né? É por isso que não tem sentido fabricar coagulante com uma concentração diferente. Já é uma coisa padronizada e o que eu vou variar então para aumentar ou diminuir é a vazão da minha bomba dosadora, ok? E isso também se aplica a todos os outros produtos usados na ETA também, né? Então, a mesma coisa com a solução de cal para corrigir a alcalinidade ou corrigir o pH. Não tem por que eu ficar variando a concentração dessa substância. Eu sempre vou fabricar ela numa única concentração e, se eu precisar mudar isso, eu aumento ou diminuo a vazão da bomba dosadora. Então aqui está um exemplo, né, de como que é uma bomba dosadora. Ela tem mais ou menos essa carinha, depende muito da ETA, tá? Essa aqui é uma que você instala no próprio local. Outras você constrói em tanques de alvenaria, outras você constrói em tanques de fibrocimento, né? Tudo vai depender da idade da ETA, do tempo de projeto, do custo. Mas basicamente aqui dentro desse tanque você mistura os produtos químicos, né? Tem uma bombinha, um motorzinho ali em cima que vai fazer essa mistura para você. E aqui no painelzinho você ajusta a vazão dessa bomba para ela jogar o produto químico na calha partial, onde quer que ele vá ser aplicado. Então aqui a gente tem outro exemplo aqui, né? São 2 tanques de fabricação desses produtos químicos. Aqui um painelzinho central, onde provavelmente ajusta-se a vazão da bomba dosadora de acordo com a finalidade de trabalho. E aqui outro exemplo para a gente visualizar como é que pode ser, né? Então aqui a gente tem os tanquezinhos com os produtos, ó, acidulante, alcalinizante, polímero, né? A bombinha que provavelmente deve ser a bomba dosadora tá aqui, e talvez esse seja um dos painéis que vão fazer a medição da vazão para mim, né? Mesma coisa aqui, como vocês podem ver, e aqui um dos instrumentos, por exemplo, para alterar a vazão da bomba. Então você vem aqui nesse dimmer, né? Você aumenta ou diminui a rotação da bomba e aí você aumenta ou diminui também a vazão que ela vai fornecer para o produto químico, joia? Então, ó, a formulazinha que a gente usa é uma fórmula de diluição, né? Só que em vez de volume a gente usa vazão. Então seria vazão 1, concentração 1, igual vazão 2, concentração 2. Quando a gente passa uma das concentrações para o lado de lá, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Então a vazão da minha bomba dosadora vai ser igual a vazão de água bruta que eu estou tratando, que é o Qzão, vezes a dosagem ideal de coagulante, né? Então isso aqui eu vou definir no ensaio de jar test,
dividido pela concentração do coagulante que eu fabrico todos os dias, esse C maiúsculo aqui, ok? Lembrando que esse C maiúsculo, ele vai ser a massa do coagulante dividido pelo volume de água do tanque de preparo, ok? Diversos autores trabalham com concentrações diferentes, com unidades diferentes, ok? Eu gosto de trabalhar com o miligrama por litro para concentrações e vazão em metros cúbicos por hora, ok? Com a sua experiência de trabalho, com o lugar que você for trabalhar, isso pode variar, né? Então eles podem trabalhar com litros por segundo, litros por hora, a concentração pode ser em gramas por litro, ou gramas por metro cúbico, não sei, ok? Eu, Fábio, gosto de trabalhar com miligramas por litro para concentração e metro cúbico por hora para vazão, ok? O que é importante você saber, se lembrar, né? Para essa formulazinha dar certo, as unidades de dosagem ideal e de concentração fabricada tem que ser iguais, ou miligrama por litro, ou grama por litro, ou grama por metro cúbico, ok? E a unidade de vazão de água bruta que você usar vai ser a mesma unidade que vai te dar o resultado aqui. Então, nos meus exemplos, meus resultados vão sair em metro cúbico por hora, porque é a unidade que eu gosto de usar para vazão. Tá joia? Então, vazão da bomba é igual a vazão de água bruta que eu estou tratando, vezes a dose ideal de coagulante, dividido pela concentração do coagulante que eu fabriquei. Claro que fazendo um exemplo fica muito mais fácil, né? Então, olha só. Exemplo 1. Em uma ETA, o coagulante é fabricado diluindo-se um saco de 100 kg de sulfato de alumínio. Então, aqui está a minha massa de soluto, em um tanque com 5 metros cúbicos de água. Então, aqui está o volume do meu solvente, né? Para usar naquela formulazinha, concentração é massa dividido pelo volume. Se você é um técnico em meio ambiente e ainda não aprendeu que concentração é massa dividido pelo volume, aprenda. Em determinado dia, a concentração ideal de coagulante para tratar 500 litros por segundo de água bruta é de 10 miligramas por litro de sulfato de alumínio. Então, nessa frase, a gente tem a vazão de água bruta que eu vou tratar, que é o meu Qzão, e a dose ideal de coagulante para esse dia de trabalho, ok? Então, calcule a vazão da bomba dosadora para mim, por favor. Então, vocês podem ver nesse slide de última geração que eu fiz, de ótima qualidade, o que vai acontecer, né? Então, nós vamos pegar um saco de sulfato de alumínio com 100 kg, jogar em um tanque cujo volume é 5 metros cúbicos. E qual vai ser a concentração que eu vou calcular, né, que eu vou ter aqui? A gente vai calcular daqui a pouquinho. Isso vai passar por uma bomba dosadora que vai jogar sobre a calha partial. Na calha partial, a vazão de água que está entrando é de 500 litros por segundo e depois deste ponto, o coagulante tem que atingir esta concentração ideal de trabalho, de 10 miligramas por litro. Então, qual deve ser a vazão da minha bomba para que eu consiga esta dose, esta concentração ideal de trabalho? Vamos lá. Primeiramente, vamos lançar os dados que nós possuímos e colocá-los nas unidades corretas. Lembrando que cada ETA, cada professor gosta de trabalhar com uma unidade. Eu prefiro miligramas por litro, tá? Então, a massa do saco do coagulante é de 100 kg. Se você multiplicar isso por 1000, você vai ter a massa em gramas. Se você multiplicar por 1000 de novo, você vai ter a massa em miligramas. Então, nós estamos falando de 100 milhões de miligramas. Para quem gosta de trabalhar com notação científica, 10 à oitava miligramas. O volume do tanque onde esse coagulante vai ser preparado é de 5 metros cúbicos. Para passar isso para litros, eu multiplico por 1000. Então, 5 vezes 1000 são 5.000 litros. Ou, para quem gosta de notação científica, 5 vezes 10 à terceira litros.
A vazão de água bruta é de 500 litros por segundo. Se você multiplicar por 3,6, você obtém o resultado em metro cúbico por hora. Então, 500 vezes 3,6 são 1.800 metros cúbicos por hora. Bom, a concentração ideal de trabalho do coagulante para esse dia é de 10 miligramas por litro. Lembrando que isso é definido no ensaio de jar test. Então vamos determinar primeiramente a concentração do coagulante que eu preparo na ETA. Então vai ser a massa do coagulante dividido pelo volume de água. A massa do coagulante são esses 100 milhões de miligramas aqui, ou 10 ao oitavo, e o volume do tanque são 5.000 litros. Então 100 milhões dividido por 5.000 dá 20.000 miligramas por litro. Perceba, o meu coagulante preparado, ele ainda é muito concentrado. 20 gramas de coagulante para cada litro de água. 20.000 miligramas de coagulante para cada litro de água presente naquele tanque. Bom, agora sim a gente pode determinar qual vai ser a vazão da bomba dosadora, ou seja, calcular o Q bomba, para alcançar a concentração ideal de trabalho do coagulante. Então, a vazão da bomba dosadora é a vazão de água bruta vezes a dose ideal dividido pela concentração do que eu fabriquei. A vazão de água bruta é 1.800 metro cúbico por hora, vezes a dose ideal para aquele dia de trabalho, que é 10 miligramas por litro, dividido pela concentração do coagulante que eu fabriquei, que é 20.000 miligramas por litro. O meu resultado, então, é 0,9 metro cúbico por hora. Essa é, então, a vazão da minha bomba dosadora para eu alcançar a dosagem ótima de trabalho, 0,9 metro cúbico por hora, tá? Transformando o metro cúbico em litros, se você quiser, né? Então a gente vai lançar sobre a calha Parshall 900 litros de coagulante por hora, tá bom? Se você quiser transformar essa vazão aqui em litros por segundo, você divide, né, por 3,6. Ficou horroroso isso aqui. Ok? Então, dividindo 0,9 por 3,6, o resultado dá 0,25 litros por segundo. Algumas bombas dosadoras trabalham em litro por segundo. Então, você pode ter essa unidade também aí, ok? Mas é aqui que a gente queria chegar. Eu vou ter que ajustar a minha bomba dosadora para 0,9 metro cúbico por hora, ou 900 litros por hora, ou 0,25 litros por segundo. Depende de qual que é a unidade de trabalho da sua bomba dosadora. E aqui tem uma nota interessante, né? O tanque onde eu preparei o meu coagulante, ele tinha um volume de 5.000 litros, ou 5 metros cúbicos, né? Então, se a vazão da minha bomba dosadora permanecer constante, em 0,9 metros cúbicos por hora, o meu tanque vai se esvaziar em 5 horas e meia. Percebe? O tempo de esvaziamento desse tanque vai ser o volume do tanque, onde eu preparo o coagulante, dividido pela vazão da bomba. Então, se o meu tanque tem 5 metros cúbicos e eu estou usando uma vazão de 0,9 metros cúbicos por hora, corta, 5 dividido por 0,9 dá 5,5. Então, em 5 horas e meia, eu tenho que preparar de novo o coagulante, porque senão vai esgotar e não vou ter mais o tratamento da água acontecendo, né? Então eu tenho uma folga aí de 5 horas e meia, para preparar novamente o coagulante, que é o tempo que vai levar para o meu tanque esvaziar, se a vazão da bomba dosadora permanecer constante, ok? E aqui tem uma outra notinha que eu faço. Eu, particularmente, também gosto de trabalhar com notação científica, né? Então, 10 a oitava para a massa do coagulante, volume de água 5 vezes 10 a terceira, né? Mas você vai se sentir à vontade para usar o jeito que você quiser. Ah, não, professor, eu gosto de escrever 100 milhões, é 1 e 8 zero na bagaça. Tá joia? Não, eu prefiro trabalhar com notação científica, 10 elevado à oitava, melhor ainda, ok? Mas faça isso da maneira que você se sentir confortável. Exemplo 2. Em uma ETA, o coagulante é fabricado diluindo-se um saco de 50 kg de sulfato de alumínio em um tanque com 10 metros cúbicos de água. Então, só mudei alguns valores, mas é igual ao exemplo anterior. Num determinado dia, a concentração ideal de coagulante para tratar 350 litros por segundo de água bruta
é de 8 mg por litro de sulfato de alumínio. Calcule a vazão da bomba dosadora para esse dia de trabalho. Bom, então a gente pode ver nesse slide super moderno e tecnológico que eu fiz uma representação do que eu estou querendo dizer com o exercício, né? Então nós vamos pegar um saco de 50 kg de sulfato de alumínio, aqui, 50 kg de sulfato de alumínio, despejar num tanque cujo volume é de 10 metros cúbicos de água, e isso vai ter uma concentração, né, que a gente vai calcular daqui a pouco qual que vai ser, mas ainda vai ser bem alta. E depois que esse produto cair aqui na calha Partial, essa concentração vai cair para 8 mg por litro, que é a dose ideal de trabalho, né? A vazão de água que eu estou tratando é 350 litros por segundo. E então, qual que tem que ser a vazão da minha bomba para que tudo isso funcione da forma adequada? Bom, então de novo, eu vou ajustar as unidades para as unidades de trabalho que eu estou acostumado e que eu gosto de trabalhar, né? Então, 50 kg de sulfato de alumínio, eu multiplico por 1000, vai estar em gramas, eu multiplico por 1000 de novo, eu passo isso para miligramas, né? Então, 50 kg é a mesma coisa que 50 milhões de miligramas, ou 5 vezes 10 a sétima. Volume do tanque, 10 metros cúbicos. Se eu multiplicar por 1000 para transformar isso em litros, serão 10.000 litros, ou 10 a quarta litros. A vazão de água bruta é de 350 litros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, isso vai dar 1.260 metros cúbicos por hora. E a concentração ideal de coagulante para esse dia de trabalho é 8 mg por litro. Lembrando que isso é encontrado no ensaio de jar test, beleza? Então a concentração do coagulante que eu preparo na minha ETA é a massa dele dividido pelo volume de água. 50 milhões de miligramas divididos por 10.000 litros de água, que dá 5.000 miligramas por litro. Então essa é a concentração do coagulante que eu preparo, e ele é muito concentrado ainda, né? Então agora eu vou definir a vazão da minha bomba dosadora com base nesses parâmetros. Então a vazão da bomba dosadora vai ser a vazão de água bruta vezes a dose ideal de coagulante dividido pela concentração do produto que eu preparo. Então 1.260 metros cúbicos por hora vezes 8, que é a dose ideal, dividido por 5.000, que é a concentração do coagulante que eu preparo. E isso dá 2,2 metros cúbicos por hora, ok? Então, para eu tratar a água, 350 litros por segundo, uma dose ideal de coagulante de 8 mg por litro, eu vou ajustar a minha bomba dosadora para uma vazão de 2,202 metros cúbicos por hora, beleza? Lembrando que se eu dividir esse 2,2 por 3,6, a vazão da bomba é de 0,56 litros por segundo, um pouquinho mais de meio litro por segundo de coagulante, beleza? Novamente, né? Para a gente poder decidir em quanto tempo eu preciso preparar coagulante novamente, eu divido o volume do tanque onde ele foi preparado pela vazão da minha bomba dosadora. Então o meu tanque tem 10 metros cúbicos, que eu divido pela vazão da bomba dosadora de 2,02 metro cúbico por hora, né? Cortam-se os metros cúbicos, isso vai dar 4,95 horas, quase 5 horas. Então eu preparei coagulante suficiente para 5 horas de trabalho aproximadamente, se a vazão da minha bomba dosadora permanecer constante, né? Obviamente que se eu tiver que diminuir a vazão ou aumentar, esse tempo vai variar proporcionalmente, né? E de novo também, né? Comece a se acostumar a fazer os cálculos usando notação científica, né? 10 a sexta, 10 a sétima, porque isso facilita muito na hora de fazer cálculo, jogar na calculadora, facilita muito a nossa vida, e é bom você se acostumar, porque no dia a dia de trabalho é isso que você vai encontrar por aí também, tá? Então, o terceiro exemplo para a gente finalizar, bem rapidinho, agora que você já pegou o jeito, né? Calcule a vazão da bomba dosadora de coagulante para uma situação com as seguintes características. Massa de coagulante, 100 kg. Volume do tanque do coagulante, 10 metros cúbicos. Vazão de água bruta, 200 litros por segundo. Concentração ideal de trabalho do coagulante, decidido em jar test, 12 mg por litro. Então, calcular o tempo estimado para a fabricação de mais coagulante, além da vazão da bomba dosadora.
Novamente, primeiro passo, antes de começar a querer sair fazendo conta, ajustar as unidades, né? Então 100 kg é a mesma coisa que 10 a oitava miligramas, né? Lembrando que eu estou multiplicando por 10 a sexta, que é para transformar isso em miligramas. Volume do tanque, 10 metros cúbicos, multiplico por 1000, 10 a quarta litros. Vazão de água bruta, 200 litros por segundo, multiplico por 3,6 para transformar em metro cúbico hora, isso vira 720 metro cúbico por hora. Concentração ideal de trabalho do coagulante, 12 miligramas por litro. Então, a concentração do coagulante que eu preparo dentro da minha ETA é a massa, 10 a oitava, dividido pelo volume do tanque, que é 10 a quarta, e isso dá 10.000 miligramas por litro, um valor bem alto de concentração. Finalmente, para calcular a vazão da minha bomba dosadora, eu pego a vazão de água bruta em metro cúbico por hora, que é 720, multiplico pela dose ideal de coagulante, que é 12 miligramas por litro, e divido pela concentração do coagulante que eu preparo na minha ETA, que é de 10.000 miligramas por litro. E o resultado disso dá 0,864 metro cúbico por hora, 0,86 metros cúbicos por hora, né? Dividindo o resultado por 3,6 dá 0,24 litros por segundo. Bem pouquinho, né? Também estou tratando pouca água também, né? Bom, o tempo que eu vou ter que ter para preparar coagulante de novo vai ser o volume do tanque, que é 10 metros cúbicos, dividido pela vazão da bomba, que é 0,864 metro cúbico por hora, ok? Desde que a vazão da bomba permaneça constante, esse tanque vai ter uma duração de 11,6 horas até a preparação de novo coagulante, ok? Então eu consigo trabalhar por quase metade de um dia sem precisar fabricar coagulante novamente, desde que a vazão permaneça constante, ok? Então, meus queridos, na próxima aula a gente vai entender como que a gente ajusta a alcalinidade para coagulação, ok? Então a gente vai ver que, dependendo da dosagem de coagulante que eu usar, o pH tende a cair muito, né, se a alcalinidade da água for baixa. Então, como que eu corrijo isso? Como que eu calculo a quantidade de cal ou de outra substância que eu esteja usando para corrigir a alcalinidade e deixar ela ideal para que tudo funcione, né, para que minha dose de coagulante não faça o pH cair demais? É isso que a gente vai ver na próxima aula, ok? Valeu até aqui, obrigado, um abraço, um beijo, um queijo e até logo menos.